No primeiro vídeo eu falei sobre estrutura, então já clica aqui para ver. Mas você pode ter tudo organizado, bonitinho, tal qual o imperador, e ainda assim não conseguir sustentar a profissão. Porque o que mantém você no tarô não são só os limites que você estabelece, que inclusive é uma prática muito saudável, quem viu o vídeo 1 sabe do que eu tô falando, ou uma agenda cheia, por exemplo, mas é principalmente maturidade emocional. Se você já organizou a sua agenda, os seus horários e as suas redes sociais, agora vem a parte mais difícil, que é sustentar emocionalmente essa profissão. Então é dessa parte um pouquinho mais chata, um pouquinho mais desafiadora que eu vou abordar nesse vídeo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Verônica, esse é o Lamparina Tarô e eu gosto de ver as cartas em tudo, porque eu acredito que o tarô não mora dentro só do baralho. Mas, como na semana passada eu falei um pouco sobre o que é viver essa profissão na parte mais prática, vou continuar essa conversa trazendo essa parte um pouco mais sutil, mas que é tão importante quanto. Então, começando aqui com os nossos tópicos sobre coisas que eu aprendi vivendo de tarô, e eu gostaria muito de passar isso pra você. A gente começa com o ponto 1 desse vídeo, que é comunicação é tudo. Porque muitas vezes o que você tem que falar não é o problema, mas sim como você precisa falar isso. E eu já acrescento aqui dentro desse tópico que você saber fazer uma pergunta é mais importante do que você respondê-la. Quando eu falo sobre comunicação ser tudo, não é só a sua comunicação com o consulente na parte prática de entender o que ele precisa, isso também já vou falar sobre isso, mas é também você saber como você vai se comunicar, porque não adianta você ter um catálogo bonito, redes sociais bonitas, uma ótima estrutura, limites claros e tudo mais, sendo que você não consegue conversar com o seu consulente. Ou você, toda vez que você conversa com ele, ele tem a impressão, por exemplo, de que ele tá sendo julgado, de que você tá, sei lá, sendo grosso, ou que você tá usando um vocabulário infantil demais, de repente, enfim, tem todas essas nuances, então comunicação vai englobar tudo isso. Você saber se comunicar é pertinente para sua vida inteira, mas principalmente no tarô, que normalmente você tá lidando com pessoas que estão muito vulneráveis. Mas voltando para a parte um pouco mais prática aqui, você precisa se certificar do que o seu cliente realmente quer saber. Pergunta para ele o que ele quer saber, ele não vai te morder. E se ele tiver dentro da cabeça dele de que você precisa adivinhar o que ele quer, corra para as montanhas, porque esse consulente não vai ser legal com você muito provavelmente. Não é trabalho seu adivinhar alguma coisa. Tem pessoas que trabalham com vidência e tudo mais. Se você não é essa pessoa vidente, etc. E eu aposto que nem deve ser assim que funciona também a evidência. Mas enfim, a gente tem muito essa questão no nosso imaginário popular. Se não for a sua abordagem, então realmente você precisa perguntar pra ele. Fala com ele, não tem problema. É melhor você perguntar pra você poder entregar algo que é específico pro que ele quer, do que você não perguntar e entregar o que você acha que ele quer e depois descobrir que não era nada disso. Então, o tarô profissional, ele é um diálogo entre você e o consulente, não um monólogo seu ou um monólogo também só do consulente. Até porque, muito provavelmente, esse consulente vai querer fazer uma pergunta, vai querer perguntar alguma coisa, mas no fundo, ele vai querer saber outra coisa. De novo, a gente não é obrigada a adivinhar nada, então peça para que esse consulente te explique o que está acontecendo e o que ele deseja saber. E aí você, com o seu conhecimento sobre o tarô, a ferramenta oracular que você está utilizando, você pode orientar esse consulente sobre qual é a melhor forma de fazer a pergunta que ele está querendo saber. Tem um exemplo muito clássico que já aconteceu comigo e acontece com muitas colegas tarólogas, eu já troquei várias ideias sobre isso, que é o consulente chegar e perguntar se alguém ama, né? Ah, ele me ama, ela me ama. Quando na verdade o que ele quer saber é se eles vão ficar juntos. Você percebe que são coisas diferentes? A pessoa ela pode amar, mas ela também pode não querer estar junto. Da mesma forma que o contrário, né? A pessoa pode querer estar junto, mas ela não necessariamente ama. Então são coisas diferentes. Você precisa se certificar de que a pergunta que o consulente vai fazer vai realmente ser aquela que ele tá querendo saber. É claro que toda essa história de você conversar com o consulente dá muito trabalho, porque na prática isso pode significar que você tem que conversar bastante com ele até ficar claro o que ele tá buscando, porque normalmente eles vêm até nós quando eles estão confusos, vulneráveis, angustiados, e é muito comum você não conseguir explicar muito bem o que você quer quando você tá
desse jeito, né? Então, na prática, isso pode dar bastante trabalho, principalmente se você tem um volume grande de consultas. Mas aí a gente volta um pouco pro vídeo 1 sobre estrutura de atendimento. Se você tiver isso bem estruturado a respeito do que você faz e do que você não faz, e isso tiver explicado de forma clara no seu catálogo, pode diminuir bastante o seu trabalho de ter que ficar conversando com o seu consulente. Porque a ideia é que o seu consulente visualize o seu catálogo e entenda onde que a necessidade dele se encaixa, se é que se encaixa. Porque pode ser que ele queira algo que você não faz. Então tem que estar tudo bem visível, assim. Uma linguagem clara, fácil, acessível. Ponto número 2. Não é sobre você. A frustração do cliente não é sobre você. Porque nem todo mundo vai querer uma verdade. Muita gente só quer a validação. Ou pior, o aval para fazer alguma coisa. E isso é muito delicado. Você tá ali sendo paga para ler o que as cartas disseram, certo? Então não é o seu trabalho necessariamente dizer exatamente aquilo que o consulente quer ouvir. Se saiu positivo para ele, é uma coisa. Mas não é sempre assim que vai acontecer. Arrisco até dizer que, na grande maioria das vezes, não é assim que acontece. E essa conversa toda vale para nossa vontade ou uma necessidade desesperada, de repente, de ter um feedback positivo. Do cliente sair da consulta te amando porque você disse tudo o que ele queria ouvir. De novo, se saiu positivo, tudo bem, realmente saiu aquilo, então é isso mesmo. Mas responde uma coisa bem honesta aqui pra mim. Se sair uma leitura negativa, de 0 a 10, o quanto você vai ficar frustrada ao passar essa mensagem pra ele e ver que ele odiou a experiência? Não mente pra mim. Isso, na prática, significa que você entregou uma péssima consulta? Não necessariamente. Você pode ter sido incrível, mas o consulente muitas vezes não vai conseguir fazer essa distinção. Então eu tô aqui pra te dizer que a frustração dele não é sobre você ou sobre o seu trabalho. A frustração dele é porque ele queria uma resposta diferente, até aí tudo bem. Todo mundo quer uma resposta positiva. A responsabilidade ou culpa vai ser sua se você se atrasar pra consulta, se você não ler a carta direito, se você se comunicar de forma grosseira, enfim, todas essas coisas. Aí realmente é contigo. Caso contrário, infelizmente, sobre a expectativa do consulente a respeito de uma mensagem da qual você não tem o controle. E olha, sendo bem honesta, eu devo dizer que os melhores feedbacks que eu recebi são de consultas que as mensagens vieram muito difíceis, mas ao mesmo tempo essenciais de serem transmitidas. No meu caso, os consulentes, eles valorizaram muito quando eu fui, muito transparente com eles. Então apenas fale, com jeitinho, óbvio, mas fala. Afinal de contas, você quer ler carta e trabalhar com isso, passar a mensagem correta, ou você só quer ser elogiada mesmo? São coisas diferentes. E tem uma extensão desse tópico aqui também, tá? Que é você não salva ninguém. Você não tem que salvar o seu consulente e você não controla os resultados das cartas. Você pode sim se compadecer quando uma mensagem é negativa, você pode torcer pelo seu consulente, isso é normal, isso é humano, tá tudo bem. Mas só porque as coisas aconteceram de maneiras desconfortáveis não significa que você tem que salvar ele. Isso cabe a ele e a ele exclusivamente. O seu papel é comunicar isso de uma forma clara, de uma forma acessível, de uma forma humana, mas como ele vai lidar é com ele. Você não é o salvador do mundo e não precisa carregar esse peso, porque é destrutivo a curto, médio e longo prazo. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas realmente não é assim que a banda toca. Ponto número 3. Delicado, hein? Você vai errar. Ponto. Eu acho que nem tem muito o que falar aqui, né? Porque acho que já tá bem claro. Mas enfim, eu sei que existe essa pressão performática de que a cartomante precisa adivinhar e acertar tudo, mas não é bem assim. Primeiro porque não existe profissional que nunca interpretou algo cedo demais, ou que nunca entendeu uma carta de forma limitada, ou que nunca deixou passar algum detalhe importante. Gente, acontece com todo mundo, e muito provavelmente vai acontecer mais de uma vez. E segundo que, no que diz respeito à parte da adivinhação, se o consulente senta na sua mesa para que você adivinhe coisas que ele já sabe, qual é o propósito dele pagar uma consulta com alguma cartomante, então? Se ele já sabe, tá gastando dinheiro. Mas voltando pro primeiro ponto a respeito de errar e tal, isso vai acontecer. E eu penso que o diferencial não é você nunca errar, porque não tem como fugir disso. Em algum momento vai dar errado. Até porque a gente tá cansado de falar a respeito de que as energias não são estáticas, então principalmente quando você trabalha com as previsões, você sempre faz uma previsão a partir das energias que você tem agora. Se há uma pequena mudança, há grandes chances dessa previsão mudar. Então, assim, isso é uma coisa tranquila da gente entender. Ninguém é a prova de balas. E provavelmente, como eu já falei, vai acontecer mais de uma vez. Mas acho que o ponto aqui é você revisar o seu erro sem martirização ou ego, tá?
Aprendam a lidar com o erro. Peça desculpas se for o caso. Veja qual é a melhor forma de retribuir esse consulente, se é que você deseja trabalhar dessa forma. E a vida segue. Reforce os seus estudos, procure entender onde que você errou exatamente e pronto. E de uma vez por todas, gente, uma consulta de tarô não é sobre você acertar ou errar alguma coisa, não é um espetáculo. Ou pelo menos não deveria ser um espetáculo, né? Então, consulentes, se vocês buscam um espetáculo, por favor, repensem, porque não é sobre isso. Você tá buscando uma consulta que te dê orientação, que te dê visão, que, enfim, te dê clareza, ou você tá querendo um entretenimento? Ponto número 4, autocuidado não é luxo. Então, você não precisa respirar a sua profissão. Você tem que aprender a se desligar do seu trabalho. Lembra do ponto dos limites que eu falei no vídeo 1, né? Mas essa coisa de você não respirar o seu trabalho, claro que é pensando em descanso, isso é muito importante, mas tem relação também com você se nutrir de assuntos diferentes, de outros tipos de interesse. Além de ser um respiro saudável para você, te dá mais sensibilidade na interpretação das cartas. Quanto mais contato com o mundo, melhor tarólogo você é. Então, se nutra de estímulos para que você entenda narrativas e costure melhores histórias e desenvolva sua sensibilidade pela vida. Fora que, mais uma vez, é saudável você pausar os conteúdos, livros e cursos de tarô de vez em quando, porque ninguém aguenta isso o tempo todo. Ponto número 5. O estudo nunca acaba, mas nem sempre você vai estudar só tarô. Se você está buscando viver dessa profissão, esteja preparado para volta e meia revisitar conteúdos e fazer novos cursos. Ler outros tipos de livro, conhecer outras linhas de pensamento a respeito do tarô, enfim. Tem uma infinidade aí. O tarô, ele é ilimitado. Por isso também que o ponto 4 fala sobre você consumir outras coisas para melhorar as suas leituras. Tipo o que eu faço aqui, de ver tarô em todas as outras coisas. Isso é um exercício ótimo para você, inclusive. Mas, para além disso, viver de tarô implica em você estudar um pouco de tudo, infelizmente. Então, por exemplo, marketing, fotografia, roteiro, copy, comunicação, oratória... Enfim, de tudo o que couber para exercer a profissão, para além da parte técnica, que no caso é as cartas. Infelizmente, a gente faz tudo sozinho, até a gente crescer o suficiente e poder terceirizar algumas coisas. Então é realmente uma jornada de estudos sem fim. Fora que, né, depois de um tempo é sempre saudável você revisitar os próprios conteúdos de tarô mesmo, né? Então, enfim. Ponto número 5, o tarô fala com você, então escuta ele. Eu quero dizer que vão ter momentos, vão ter consultas em que o tarô ele vai estar falando com o seu consulente, obviamente, porque você tá fazendo a consulta pra ele, mas ele também vai falar com você. Nossa, quantas vezes eu tava tirando o tarô pra alguém, no presencial, no vídeo ou por áudio, em que no meio da mensagem eu parei e eu fiquei surpresa do quanto aquilo valia também pro meu momento atual. Juro, eu acho que foram os jeitos mais classudos, assim, das cartas me darem um tapa na cara. Foi quase tipo, você não entendeu daquela vez que você tirou pra você? Então peraí que eu vou dar um jeito de esfregar na tua cara. E é isso, acontece. Não sempre, mas acontece. Então, quando isso acontecer, aproveita que você já tá passando a mensagem pro outro e vê se internaliza ela também. De repente era o que tava faltando pra você resolver algum tipo de dilema da sua vida aí que tá atrapalhando o seu trabalho, por exemplo. Ou a forma de você ver a vida, sei lá. O ponto disso tudo é que você ser um tarólogo profissional não é você prever o futuro exclusivamente. Até porque existem inúmeras abordagens, a de aconselhamento, de análise, de reflexão, a própria previsão, enfim. Mas é principalmente você sustentar o exercício diário das conversas difíceis com responsabilidade, limite e humanidade. É você se colocar nesse lugar profissional e responsável, mas também de entender que você é uma pessoa como a que escolheu o seu serviço, sabe? Porque no fim das contas, a gente pensa que tá só decifrando símbolos, mas a real é que a gente tá lidando com pessoas, e na grande maioria das vezes, pessoas que estão vulneráveis. O intuito desses vídeos não foi te desanimar ou ditar regras, mas foi te passar um pouco do que eu sei exercer nessa profissão já há algum tempinho. Se você acha que ficou faltando alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra gente trocar ideia e quem sabe no máximo a parte 3, né? E se você quiser alguma recomendação minha em específico, me avisa aqui embaixo também que eu vou ter o prazer de te ajudar. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos. E é isso! Te vejo no próximo vídeo.